A colonização de Três Tilhas em 1933, ela veio como uma colonização organizada já, ela foi sendo planejada em 1929, 1930, 31, já vieram estudos, houve visitas aqui no Brasil para procurar terra, e depois realmente em 33 que a colonização se firmou como vinda de navio de grupo. Quando a imigração veio para o Brasil em 1930, meu avô, que era filho do fundador da cidade, trouxe a técnica da escultura junto da Europa. E como meu tio já era um escultor e foi o primeiro habitante de Três Tilhas que comprou um automóvel, nós achávamos que essa é a profissão. E começamos, todos os 5 irmãos começaram a entalhar. Nós temos várias madeiras que podem ser utilizadas para escultura, dentre elas uma das melhores é o cedro. E assim, a nossa região tem bastante madeira. Quanto mais velha a madeira, quanto menos potencial de crescimento ela tem, menos tem a parte branca da madeira. Menor é essa parte branca e para a escultura a parte branca não é usada. Depois que ela é derrubada, ela tem que ficar durante no mínimo 5 anos de descanso até ela perder a casca por conta própria, até a casca se soltar. Porque se ela é trabalhada antes disso, ela tem muita seiva dentro e acaba rachando muito. Nós aqui, a maioria das madeiras que nós usamos para escultura é o cedro, né? Porque o cedro é uma madeira nobre e é uma madeira que, depois de trabalhada, ela não racha, ela não cede, sabe? Ela é uma madeira bem boa para esse trabalho, né, o cedro. Mas dá para trabalhar em todas, trabalhada cerejeira, vários cedros que vêm do Mato Grosso, né? Então toda madeira é trabalhada, né? Toda peça é assim, quando se inicia uma peça nova, sempre você tem um sonho por trás dela. Depois disso tudo, tu passa a procurar a madeira que seja ideal para aquela peça, seja ela pequena como de tamanho natural. Um exemplo, uma peça de tamanho natural, você tem que achar a tora ideal que caiba aquela obra como você quer que fique. Aí vem um processo de planejamento em cima da tora que você tem. Se o movimento da peça que você quer vai dar em cima daquela tora. Depois disso, inicia o processo de motosserra, onde que você tira o maior excesso da peça para sobrar somente o trabalho que você vai fazer com o formão. Depois de feito esse processo da motosserra, aí você trabalha, começa com formões maiores, tirar
as primeiras sobras até chegar no ponto do acabamento. Eu busco o mínimo de intervenção na madeira, ou seja, a maioria das peças, no possível, algum sombreamento, e aí eu uso cera de abelha, cera de carnaúba, materiais totalmente naturais, que são um pouco trabalhosos para aplicar, mas deixam a madeira realmente viva, ainda pura, né? Eu tenho muitas peças que depois de entalhadas, prontas, eu faço uma pintura diferente, uma aplicação de ouro. Aí depois vem o acabamento total, que é um selamento, e a peça está pronta para o mercado. Aqui nessas laterais, antes de fazer o recorte, a madeira vem toda reta, né? Então quando eu recortava cada quadro, sobrava no quadro essa parte aqui do recorte. E um dia um desses recortes estava ali do lado, eu guardava aquela madeira para um dia eu fazer alguma coisa com ela. E de repente eu vi a escultura pronta ali. O resto fiz os detalhes e apareceu a primeira. E daí depois daquela foram muitas e muitas. Meu trabalho preferido, assim, as minhas mulheres. É difícil dizer qual é a melhor parte, porque cada uma tem as suas dificuldades, mas ao mesmo tempo o prazer. Mas você iniciar ela do zero e ver ela esboçada é o que te mais realiza. Porque aí ela não está acabada, mas ela já está ali dentro. Você já é 50% do teu sonho já está realizado. Quando eu trabalho uma peça em cores, eu trabalho com aquarelas bem transparentes para que a madeira ainda fique bem visível, né? Isso eu acho que é importantíssimo, principalmente trabalhando com madeiras bonitas como são as nossas madeiras brasileiras. Aqui na minha casa, desde criança, meu pai e minha mãe sempre incentivaram eu e minhas irmãs a aprender a esculpir, né? A gente começou com 9, 10 anos, assim, brincando nas férias. A minha mãe falava que a gente estava de férias da escola, então a gente tinha que fazer alguma coisa em casa, né? Até quando vinham os primos meus aqui, eles tinham muita curiosidade de mexer com as ferramentas. A gente fazia quadrinhos em homenagem a alguém que estivesse de aniversário, coisa assim. O início da minha escultura foi aos 3 anos, quando meu pai tinha que... É bem interessante porque quando meu pai ele tinha uma encomenda de um Cristo para um presente de casamento. E ele fez o Cristo, deixou em cima da bancada e foi tomar um lanche. Isso era aproximadamente umas 2 horas antes do casamento. Estava com a peça pronta para levar de presente e eu, inocentemente, fui em cima da bancada dele, peguei um formão e cortei o nariz fora do Cristo. Então, o nosso início foi um pouco catastrófico, mas iniciou-se muito cedo. Aí, aos 4 anos, eu já tinha acompanhando com ele e recebendo as aulas da capacidade de escultura deles. Nós já tivemos peças com datas firmadas e eu tive uma primeira exposição a nível estadual em Florianópolis com 6 anos de idade. Eu comecei a escultura praticamente com 17, 18 anos, que eu sempre vi meu pai fazendo na época de chuva e coisa, então sempre tinha uma coisa que a gente tinha que fazer. O pai não sempre queria que a gente não ficasse muito de tarde, a gente trabalhava na lavoura, e daí a gente começou a trabalhar, se aprofundar, ver o que o pai fazia e fiquei esculpindo, né, junto com o pai. E assim foi aprendendo, e sempre mais, a gente sempre já desde guri gostava de fazer trabalho de serinha, e
fincar prego por tudo nas mesas do pai, e todas essas coisas, né? Já desde pequena a gente gostava de fazer. E daí a primeira vez que eu fiz, já fiz uma face de Cristo, né? E daí o pai disse, a partir de hoje você pode começar a trabalhar comigo, né? Na época que eu comecei a trabalhar com porta, não tinha nenhum no estado de Santa Catarina que fazia portas trabalhadas, né? Para casa, porta de igreja, essas coisas. Então foi praticamente um dos primeiros do estado de Santa Catarina que começou com porta. Quando eu voltei a primeira vez da Europa, que eu estive para lá um meio ano estudando e coisa, daí eu tomei coragem e comecei a fazer as obras grandes. Antes disso eu fazia as obras pequenas. Aí eu comecei a fazer as obras grandes e daí veio assim um trabalho atrás do outro. Eu fiz o Cristo da Igreja Dom Bosco de Brasília e ali eu me tornei conhecido. E hoje estou fazendo esses grandes aí, já fiz mais de uma dúzia desses grandões aí. O Cristo mais bonito que eu fiz está lá em Iguape, na igreja de Bom Jesus de Iguape. Lá tem um Cristo grande, maravilhoso. O trabalho grande, ele é bom, mas ele precisa muita força e você tem que desbastar muito. Esse é o negócio, porque o tronco é grande e você tem que desbastar muito até que chegar dentro das proporções. E isso é um desgaste físico muito grande, né? A escultura em miniatura, na verdade, na minha vida começou com 10 anos de idade e se deve a uma viagem que a minha mãe fez para a Áustria. Quando ela retornou da Áustria, ela trouxe para nós um jogo de ferramentas de escultura. E aí ela chegou para cada um, nós éramos 7 irmãos, né, 5 homens, 2 mulheres, e disse, ó, cada um tem que fazer uma peça. E eu fui ao presépio, nós tínhamos um presépio em casa, que tinha sido esculpido pelo meu avô, tudo peças pequenas. E eu peguei uma ovelha daquele presépio e eu pensei, eu vou reproduzir uma ovelha. E eu fiz uma miniatura de uma ovelha e nunca mais parei de esculpir. Cada peça que você faz, você primeiro tem que conhecer a figura. Então você tem que fazer um estudo. Por exemplo, eu vou fazer um carneiro, uma ovelha. Eu tenho que conhecer a anatomia desse animal, né? Como é que é a orelha, como é que são as pernas, toda a dinâmica de um corpo desse animal. Mas quando eu pego a peça, quando eu pego a madeira, eu preciso fazer uma concepção, eu preciso conceber a peça dentro da madeira, porque você não tem como marcar, não tem como fazer desenho, você tem que ir trabalhando, imaginando a peça lá dentro pronta. E você tira o que está ao redor dela, na verdade, né? Então você tem que mentalmente formar a figura, o movimento dela, né? Qual é que é, onde está a cabeça, onde estão as pernas, o rabo e tal, como é a posição dela. E aí você tira o resto que está ao redor, né? Quer dizer, é um trabalho muito mental. A verdade, o desafio é você conseguir reproduzir na miniatura o movimento, a vida. Você conseguir dar a vida. E claro, quanto menor a peça, maior o trabalho. As pessoas que vêm para Três Itilhas, elas vêm por causa da nossa cultura. E o diferencial da cidade de Três Itilhas seria a cultura austríaca,
a arquitetura. Então, desde que as pessoas chegam no nosso município, eles já se encantam com a beleza da cidade, com a harmonia, com as casas brancas, as casas em estilo típico austríaco, estilo tirolês. Então, as pessoas, elas vêm do Brasil todo, elas chegam aqui e elas ficam impressionadas que parece um pedacinho da Áustria no Brasil. Elas não acreditam que elas estão no Brasil, porque é um diferencial da nossa cidade. Então, a primeira coisa seria a nossa arquitetura, a nossa cultura, a nossa tradição.